não se preocupe, Roberto, quanto a isso, não se preocupe. Eu tenho, acho que eu tenho até anotado no caderno já, porque eu fico com medo de dar um bug aí nesses meios eletrônicos, então eu costumo deixar um arquivo salvo no meu computador ou fazer na caneta mesmo. Teve um tempo que o que acadêmico deu problema lá e um monte de gente perdeu nota, teve que refazer um bocado de coisa. Ah, que não desce para todo mundo, tá bom. Rapaz, essa questão de nota, nessa circunstância de pandemia, é a coisa que eu considero menos importante a nota. Isso aí deixa de ser, eu digo que não, nem importância secundária passa a ter, porque esse ano, infelizmente, é um ano muito comprometido, tem 18 pessoas, menos eu. Então, ó, vamos lá. Antes de falar de conteúdo propriamente dito, né, nós tivemos aquele contato durante o projeto piloto, né? Lá nós trabalhamos com aulas gravadas. Eu não tenho achado uma maneira muito eficiente, assim, produtiva das aulas gravadas, porque é aquela coisa que a gente fica gravando e olhando o tempo, preocupado, sem ter como se aprofundar direito no conteúdo, porque eu não consigo aprofundar, porque fico preocupado com, assim, tem que ter um limite de tempo para os vídeos, não pode, o vídeo não pode alongar muito. Tem toda a série, então eu prefiro as aulas ao vivo aqui, esse contato nosso aqui, que vocês têm como trocar ideia comigo, embora ninguém, seria muito bom se fosse todo mundo com o vídeo aberto, você me vendo e eu vendo você, mas eu não estou vendo ninguém agora, e o áudio está fechado também, inclusive, eu prefiro que vocês abram o áudio para fazer pergunta em vez de fazer pergunta no chat. Outra coisa, daqui a Rapaz, pouco eu professor, vou, melhor não. daqui a, daqui a pouco eu vou, tem gente que deve estar deitado, né, na cama aí dormindo, balançando na rede, não sei onde, enfim. Mas é porque, pessoal, é a questão da interação, que isso é muito importante para o professor. E para vocês também. Deixa eu explicar. Então, eu cheguei a trabalhar num projeto piloto com vocês, com aulas gravadas, mas eu não vou mais trabalhar com aulas gravadas. Serão as nossas aulas via Meet. Eu vou, já disponibilizei para todas as turmas, falta só para vocês. Eu vou tentar, a minha ideia é tentar tornar esses nossos encontros aqui o mais próximo possível da realidade de sala de aula. Então, em vez de fazer aulas gravadas, eu vou fazer a apresentação do slide aqui na tela do computador para mim, vocês visualizam aí. Vai ser como se fosse na sala de aula, a diferença que cada um está na sua casa. Eu vou colocar os tópicos lá nos slides, vocês vão estar vendo daí de onde vocês estão, e eu vou explicando item por item. E vocês trabalham comigo já desde o primeiro ano, já sabem como é que eu faço quando faço uso dos slides. Vou apresentando os slides item por item. Isso vai ser o equivalente aos nossos encontros em sala de aula semanais que nós tínhamos, quando das aulas presenciais. Aí eu criei uma ideia, não sei se algum professor está fazendo algo semelhante, acredito que sim, que vai substituir o atendimento extra classe. Eu lembro que alguns dos alunos aqui dessa turma sempre nos procuravam para atendimento extra classe. Então, o que eu criei? Eu tenho um chip novo que eu adquiri, de criar uma outra conta de WhatsApp, vai aparecer lá comercial, mas é porque eu não consegui baixar dois números de WhatsApp no mesmo aparelho, eu terminei criando essa conta comercial por isso. É o WhatsApp Business, acho que vocês conhecem. Aí, esse número, para vocês, vai servir, vai ser uma espécie de atendimento extra-classe virtual. Lá, quando tiver alguma dúvida, vocês podem postar lá. Se identificando, logicamente, diga, professor, aqui é o Ed Class do terceiro agropecuário, tem uma dúvida. Aí você diz sua dúvida. Mas eu peço que, para na hora que você for tirar essa dúvida, não só coloque lá, professor, lá no slide, no terceiro slide, eu não entendi o que está dizendo lá, não. Não, você tem que dizer qual é o slide. Professor, lá no slide tal, que fala sobre a estrutura da população, no terceiro item, eu não entendi o que está dizendo lá no terceiro item, que fala disso, disso e disso.
mande o áudio. Não precisa, não use esse número para ligar, nem chamar de voz, só manda o áudio gravado, que na hora que eu visualizar, eu irei mandar um áudio de volta comentando, explicando sua dúvida, certo? A ideia desse número, desse contato pelo WhatsApp é tornar essa aproximação mais estreita com vocês, até porque tem aluno que não se sente muito à vontade de, de perguntar aqui no, ao vivo, ou mesmo na sala de aula mesmo, ele fica envergonhado e prefere tirar a dúvida no atendimento individual. Então, eu vou passar esse número, eu vou até botar logo no mural aqui, para não ter chat, aliás. É 87 DDD, aí 9 8120 0036. Salvem esse número aí, vai aparecer lá como comercial, mas é porque, né, eu não sou empresário não, viu? Foi uma alternativa que eu encontrei para baixar duas contas no mesmo aparelho. Bom, aí por esse número aí vai ser um canal de comunicação, não é 24 horas porque eu não estou acordado 24 horas, mas na hora que você mandar a mensagem, mandar o áudio aí, eu visualizar, eu lhe respondo. Procurarei responder o mais brevemente possível, tá? Outra coisa, com relação à avaliação, que a Roberta mencionou aí sobre notas. Aquilo que foi feito lá naquele período será aproveitado e eu farei outras atividades aqui. Pode ser uma atividade como essa que eu já postei, antes de postar o material do livro, né? Hoje eu vou botar um monte de coisa aí, né, no mural de vocês. Até de noite, vocês, até antes de dormir, dêem uma olhada aí que eu vou. Como amanhã vocês não devem ter aulas, amanhã já vai ter um bocado de coisa para vocês fazerem aí de geografia. E as notas vão ser produto dessas atividades que virão a ser desenvolvidas ao longo dessas aulas e a frequência aqui nas nossas videoconferências. Uma coisa que aqui foi rapidinho com vocês, né? Todo mundo entrou, mas eu sei que vários fatores podem atrapalhar o acesso de vocês, mas aconteceu com turma de primeiro ano, que são turmas muito numerosas, e eu estar encerrando a aula, com 50 minutos de aula, e o menino pedindo para entrar. 50, 55. Não faz sentido a pessoa, a aula de uma hora, a pessoa solicita o acesso com 50 minutos, 55 minutos. Eu sei que pode ter sido vários fatores. Aí teve um que entrou para o rapaz, tu tá entrando agora porque não, professor, porque eu esqueci. Então, e no caso das nossas aulas, se continuarem nesse dia da semana, às segundas-feiras, você já deve ter tido uma outra aula antes, então tem só um descansozinho ali de meia hora para iniciar a segunda aula. Então, porque assim, é importante que a gente comece e já pegue na sequência, né? Para evitar que eu fique voltando lá na janela para permitir o acesso de alguém que não entrou ainda. Mas eu acho que com o terceiro ano é mais tranquilo, até porque é uma turma que não é muito numerosa de vocês, só são 20 alunos, né? 20, 21 alunos. Aí fica, eu acho que esse problema não vai ter, não. Aí, pessoal, outra ideia de nota, para quem está preocupado com nota, eu reforço, não se preocupem com nota. Não se, nota não é motivo de preocupação aqui. Mas pode ser, por exemplo, eu marcar, olha, a prova minha vai ser, digamos que eu combino com vocês, vai ser sábado, dia 5 de setembro, sábado agora, um exemplo. Aí vocês vão ter uma hora para responder as questões. Aí eu posto 9 horas, eu limito o acesso de vocês para vocês acessarem e mandarem de volta entre 9 e 10 horas. Ou 15 e 16 horas. É uma possibilidade. Ah, professor, mas alguém pode se comunicar e passar as respostas? Pode, mas aí eu não tenho como controlar a consciência de todo mundo, não. Vai pela consciência de cada um, né? Se alguém usar algum método ilícito, aí vai estar enganando a si próprio. Essa questão do tempo, Roberta, de 2 horas, depende.
do tipo de prova. Se eu coloco 5 questões, por exemplo, não precisa de 2 horas. Se eu coloco 8 questões, onde eu tenho 6 objetivas e 2 dissertativas, eu também acho que não precisa de 2 horas. O tempo que eu irei disponibilizar para vocês responderem será proporcional às questões, ao grau de complexidade das questões, ao nível de dificuldade dela, ao tamanho delas. Quanto a isso aí, não se preocupe que eu vou procurar encontrar um meio termo, né, uma situação justa, para que não fique faltando tempo para que vocês consigam responder sem, sem ser na base da agonia, tá? Tem mais alguma coisa não, né? Então agora eu vou iniciar a apresentação. Vocês estão por aí mesmo? Quero o presente de todo mundo. Edicles, Presente. Edicles, Ellen, Presente. Emanuele, Presente. Isa, Isa, tá por aí a Isa? Isa Milena? Tá não. Jâmica, José Nilson, Tô presente. Milena tá presente, professor. O meu celular tava tava onde, Isa travando. Milena? Tava lá, Tava não, professor. Kailane, Lady Jane, Presente. Leonildo, Maria Gisleia, Presente. Maria Presente. Regina, Presente. Milka, Presente. Mirelle, Presente. Pietra, Presente. Ellen, falei, Ellen. Falei seu nome. Pietra tá aí, Raquel, Ana Raquel, Roberta, Tô aqui. e Roberta tá aí, Tiago. Presente. Beleza. Tá todo mundo. Bom, chamei todo mundo, né? Beleza. Vamos lá, eu vou. Professor, Oi. Jame que eu pedi para avisar que o microfone dela não tá funcionando. Quem? A Jâmica. Raíla. Jâmica. Tá. Ó, eu vou iniciar a apresentação agora. Aí qualquer dúvida de vocês têm que abrir o áudio e falar. Porque não, a partir do momento que eu abro a apresentação, vocês sabem, eu não consigo mais visualizar as mensagens que vocês escrevem. Vocês estão vendo uma tela aí de PowerPoint? Estão? Me respondam pelo áudio. Agora sim. Pronto, né? Vou maximizar essa tela aqui para ficar melhor. Então, lá naquele período lá acho que em maio ainda, né? Do projeto piloto, acho que foi em maio, se eu não me engano. Longínquo maio, a gente já está finalizando agosto. A gente falou sobre características da população mundial, né? Lá aqueles vídeos gravados de forma bem acelerada, eu gravando 2 horas da manhã, tinha que falar baixinho. Por isso a minha opção pelas aulas ao vivo. Para lá a gente concluiu um capítulo 5, né? Que é um capítulo que pode entrar em alguma atividade, apesar de que eu já passei uma atividade referente àquele capítulo. Então, esse capítulo 6 agora do livro, ele vai falar sobre fluxos migratórios, migrações, né? E estrutura da população. Esse primeiro slide, ele vai abordar, na verdade, só tem é o sumário, né? São os tópicos do que vai vir ao longo dos próximos slides. Então, são ao todo 10 slides no capítulo inteiro. Nesse segundo slide, que vem pós-sumário, que é, na verdade, o slide introdutório, é importante a gente analisar aqui conceito de migrações, os tipos de migrações e algumas indagações a respeito desse fenômeno, né? Primeira coisa é o conceito. O que a gente pode entender como migração? O que quer dizer quando se fala que alguém realizou a migração, que alguém é um migrante? Quando pessoas
se deslocam de uma localidade ou região para outra. Aí esse conceito, ele termina sendo um conceito muito vago, sem muito aprofundamento, porque, na verdade, os tipos de imigração são são muito variados. E aí, por serem muito variados, eles terminam deixando esse conceito meio vago. São variados, por exemplo, no que diz respeito ao tempo de permanência, porque quanto ao tempo, as migrações podem ser classificadas como permanente ou temporária. Quanto à origem e destino dessas migrações, elas podem ser classificadas como internas ou externas. As externas também são chamadas de internacionais. Dentro das migrações temporárias, tem dois tipos que a gente vai dar ênfase aí, pendular e transhumância, vou já voltar para falar. Quanto ao desejo da migração, né, ou a vontade da migração, elas podem ser classificadas como espontâneas ou involuntárias, ou as involuntárias também chamadas de migrações forçadas. E a gente diz que a migração é controlada quando interesses estratégicos dos países envolvidos, ou, para ser mais preciso, do país receptor, que vai receber o imigrante, estimula esse tipo de migração. Quando o país que vai receber o imigrante, ele gera algum tipo de estímulo para que essa migração aconteça, a gente diz que é uma migração controlada, né? Porque há situações em que as migrações, elas fogem ao controle, e tem outras que são rigorosamente controladas com base em alguns critérios. Eu volto já também a explicar isso aqui. Aí algumas indagações, como eu havia falado, né? Quando é que começaram esse fenômeno das migrações, que é algo bem antigo, né? Mas nos moldes que a gente conhece hoje em dia, eles não é um fenômeno tão antigo, porque as migrações em tempos mais recentes eles têm um outro caráter, né? Motivado pelas inovações tecnológicas, sobretudo. Os fatores que levam as pessoas a migrarem são vários, a gente vai ver isso mais adiante no próximo slide. E, inevitavelmente, o fenômeno migratório ele tem efeitos. Tem efeitos tanto no local de origem de quem migrou, como no destino para onde essas pessoas irão migrar. Vocês já ouviram falar em migração pendular? Me digam aí, sim ou não? Não. Abra um áudio aí e fale. Não. Não, E transhumância? também não. Eu sei. Não. Tem gente Não sei o que. comendo aí, né? Tô vendo aí que tem gente merendando aí com a boca cheia. Caramba, vai deixar um lanche aqui. Bom, a pau acaba tá sendo servido, a mamãe veio deixar um lanche, ó. Rapaz, vai pedir pra mamãe trazer um lanche para mim também. Bom, a migração pendular, pessoal, essa expressão pendular, lembra o quê? Você já viram aqueles relógios antigos de parede que tem um pêndulo? Pêndulo de um relógio de parede, daqueles relógios antigos. Já. O que é o pêndulo? Ele faz aquele movimento de vai e volta. Não é isso? Faz aquele movimento de vai e volta. O pêndulo, tá lá, ele vai e volta, vai e volta. É um tipo de migração temporária em que é caracterizado pelo deslocamento diário ou semanal dos trabalhadores que moram nos grandes centros urbanos. Isso é muito comum nos grandes centros urbanos. Aí em Paulistana, não. Todo mundo que trabalha no instituto aí, a maioria vai almoçar em casa. Eu não almoço porque eu prefiro comprar comida que é levada lá para o instituto, né? Mas, normalmente, quem trabalha em Paulistana, não falando do instituto especificamente, mas quem trabalha no comércio ou algum público aí, trabalha, volta no meio-dia em casa para almoçar e à tarde volta para o trabalho novamente. Então, não há esse... Agora, nos grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, os grandes centros urbanos que você tem cidades muito extensas e um trânsito muito lento, que termina muitas vezes impossibilitando as pessoas
de retornarem para suas casas meio-dia para almoçar, isso faz com que as pessoas saiam de suas casas, principalmente aquele trabalhador mais humilde que mora em áreas mais afastadas, muitos deles acordam ainda escondidos, ainda sem luz, muito cedo, às vezes 5 horas da manhã, às vezes antes disso, ainda nem amanheceu o dia direito, e aí ele pega uma condução para o trabalho, por morar muito distante, tem que pegar às vezes 1, 2 horas, em alguns casos até 3 conduções, para conseguir estar 8 horas no trabalho. Quando ele sai do trabalho, o horário normalmente de comércio é até às 18 horas, quando ele vai chegar na casa dele, já vai ser perto das 8 da noite, às 20 horas. Então, ele não vai almoçar em casa, não tem nem tempo para isso, nem que ele quisesse. A não ser que ele mora bem pertinho do trabalho. Não é muito o caso dessas pessoas mais humildes que muitas vezes moram em bairros, em conjuntos habitacionais muito distantes. Então, ele realiza esse vai e vem diário, sai bem cedo de casa e chega já com a noite bem adiantada. Né? Se alguns estudarem, né, como é o caso de muitos que trabalham durante o dia e estudam à noite, quando vão chegar, assistir a aula até 22 horas, vão chegar em suas casas já perto da meia-noite, tendo que acordar no dia seguinte, 5 horas da manhã ou até antes. Né? A vida é muito dura para muitos brasileiros que vivem dessa forma. Então, nesse caso, é considerado também uma migração temporária de curta duração, que a pessoa se desloca diariamente. Ou pode ser também um deslocamento semanal. O melhor exemplo que eu uso para caracterizar esse deslocamento semanal é o de trabalhadores que atuam, por exemplo, na construção civil. Pessoas que trabalham em construtoras. Muitas vezes, eles, na segunda-feira pela manhã, eles se apresentam na sede da empresa, né, e eles são conduzidos em ônibus, tem um transporte que leva essas pessoas até o pátio uma empresa que esteja fazendo uma estrada, por exemplo, uma obra de grande envergadura. Aí esses trabalhadores, eles terminam dormindo, se alimentando e dormindo, de segunda a sexta, no alojamento dessas empresas, e só retornam para suas casas no final de semana. Até porque muitas vezes essas obras são em locais afastados das suas cidades de residência. Né? O caso de nós, professores de Paulistana, do ISP, que moramos fora de Paulistana, é uma situação do tipo. Só que, normalmente, muitos professores não ficam, né, de segunda a sexta, ficam 3 dias ou 4, uma parte fica de segunda a sexta. Então, é um movimento de vai e vem, só que não é diário, é um movimento semanal, e que se repete a cada semana, né? Então, é um movimento também temporário, de duração curta, mas um pouco mais extensa do que a migração pendular, que é um vai e vem diário. A transumância, na verdade, esse termo pendular, ele pode ser empregado tanto para o vai e vem diário, como para o vai e vem semanal. O termo transumância já é empregado para deslocamentos de média duração, como acontece, por exemplo, eu tenho 2 exemplos para falar da transumância. É muito comum no Nordeste brasileiro, e em outras regiões também, trabalhadores que vivem, por exemplo, no sertão, onde não tem muitas oportunidades de trabalho, eles são recrutados para trabalhar no corte manual de cana, em colheita da cana de forma manual. Então, esses trabalhadores são contratados em regime temporário, de 3 meses de duração. Ele vai trabalhar no período da colheita de cana, quando termina a colheita, ele volta para a sua cidade de origem. Ou seja, ele se desloca por um período de 2 a 3 meses. Pode ser no trabalho da cana, mas pode ser em outra atividade. Ou pode ser numa obra que tem uma duração que não seja muito extensa também. Há casos, por exemplo, na China, em que pecuaristas, na verdade, criadores de animais, né, que vivem em regiões rurais, pastores, né, criam rebanhos e em áreas montanhosas ou semi-montanhosas, e que no período de frio, onde nessas montanhas a temperatura cai mais ainda e o pasto fica coberto por neve, por gelo, eles descem para os campos mais planos
para que esse rebanho tenha pasto e, passado o período de inverno mais rigoroso, eles retornam para as áreas altas. Isso acontece em ciclo, uma vez por ano, né? E obrigando esses criadores a passarem um período de 2 a 3 meses fora de sua origem lá, por conta dessa necessidade imposta pela característica climática. Esse tipo de migração de médio tempo, né, chamado de transhumância, seria um exemplo. Aí, quanto ao destino, né, pode ser classificado como interna ou externa. A migração interna é quando ocorre dentro de um mesmo país. No caso do Brasil, que é um país muito extenso, tem muitos estados, a gente chama essas migrações internas também de interestaduais, e quando é dentro do mesmo estado, você pode chamar de intraestadual. As migrações internas no Brasil, elas podem envolver regiões diferentes, pode ser entre estados diferentes, e é muito comum as capitais dos estados, como Teresina em relação ao Piauí, exercer uma atração populacional sobre toda a população daquele estado. É muito provável que muitos de vocês, ao final desse ano letivo, que vai se encerrar já em 2021, vocês migrem, deixem de morar em Paulistana. Se o curso que vocês querem não for administração, zootecnia ou química, vocês vão migrar. Muito provavelmente, talvez a maior parte de vocês da turma de 20 alunos, vocês venham migrar. Felizmente para uns, infelizmente para outros, né? Tem alguns que querem ir embora mesmo, né? Respirar novos ares, ir para um centro maior. E isso é motivado pelo fato de que na cidade que vocês moram hoje, olha, e eu diria que é uma situação muito confortável. Na época que eu fiz ensino médio, não tinha curso superior nenhum na minha cidade. Vocês têm 3 opções, né? E vocês têm cidades bem próximas, como Petrolina, que tem boa oferta, Picos tem muitos cursos. Já Teresina tem uma gama, uma variedade de cursos bem maior para vocês escolherem. Mas a situação hoje é bem melhor do que para quem viveu aí há 20 anos atrás, por exemplo, tá? Então, migração interna é isso, quando ocorre dentro de um mesmo país. No caso nosso, é uma situação bem particular, porque como é um país muito grande, né, as migrações são internas, mas envolvem estados ou até mesmo regiões diferentes. No meu caso, eu já fiz 2 migrações na minha vida, né? A primeira foi saindo do Maranhão para o Piauí e a última do Piauí para Pernambuco. Além de que tem essas migrações pendulares semanais, quando a gente estava tendo as atividades presenciais, né? Esse ano não deve ser. Eu acredito que a gente só volte a ter aulas presenciais quando tiver a população amplamente vacinada. É o mais seguro, né? Bom, e a migração externa? A migração, muitas vezes, quando se fala de deslocamento dentro de um mesmo país, muita gente nem usa o termo migração, mas é migração também. Normalmente se usa a expressão migração para as migrações internacionais, mas não esqueçam que quando ela ocorre dentro de um mesmo país, ela é migração também, tá? Aí, quanto ao desejo ou à vontade do migrante, o que é a migração espontânea? Vamos lá, me falem enquanto eu tomo um gole d'água aqui. Abram um áudio e falem. Qual é a diferença da migração espontânea para a involuntária? Ei, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Eu tô aqui. Sim, professor, é algo óbvio. É óbvio. Oi. Alguém me chamou? Não? Vamos lá. Há situações em que o migrante, ele migrou contra a vontade. Talvez o melhor exemplo de migração forçada que temos é uma que tem a explicação histórica, né? A migração dos africanos que foram arrancados de lá, né, por conta de conflitos étnicos, rivalidades, comércio interno de pessoas, e lá na feitoria o traficante trocou
aquela pessoa lá por alguma coisa, algum objeto de valor. Então, o tráfico negreiro talvez seja o melhor exemplo e o que apresentou o maior volume de pessoas envolvidas, migração forçada ou involuntária. Há muitas situações de conflito, de guerra, que a pessoa pode ser considerada como um migrante involuntário. Países, por exemplo, que estão vivendo uma guerra civil, um conflito tribal muito violento, ele tem duas opções, ou ficar lá e esperar pela sorte, viver ou morrer, ou sair dali na esperança de encontrar algum lugar que possa, ou um país que possa ser acolhedor e a pessoa ter esperança de um futuro melhor. Nesse caso, muitos terminam entrando sendo classificados posteriormente como refugiado, e há uma grande quantidade de pessoas no mundo que vive atualmente como refugiado, né? Quando a pessoa foge do seu país de origem por conta de conflitos internos existentes. Ocorreu também ao longo da história casos de pessoas que foram praticamente expulsas ou forçadas a migrarem do seu país de origem por questões religiosas. Se ele quisesse ter a liberdade de culto, ele teria que migrar, como aconteceu boa parte da colonização da América do Norte, de colonos que se deslocaram da Europa para os Estados Unidos a partir do século XVII, foi motivado, entre outros fatores, não foi só por isso, entre outros fatores, por questões de ordem religiosa, né? Esse é um dos fatores que explicam, por exemplo, por que os Estados Unidos têm maioria protestante. Porque grande parte dos migrantes que colonizaram o que hoje a gente conhece como Estados Unidos eram colonos que não tinham liberdade de culto protestante na Europa. E vir para a América do Norte, eles teriam essa liberdade. Certo? Tá claro até aí, pessoal? Mais claro impossível. Sim, tá Beleza. sim. E a espontânea é quando a pessoa que migra, ela não é obrigada a ir, mas ela vai porque ela quer encontrar o que o local onde ele vive não oferece em boas condições. Por exemplo, condições de trabalho e renda, condições de acesso a estudo e formação profissional, que é o caso que vai acontecer com vocês. Ao final desse ano letivo de 2020, a grande maioria, provavelmente, deve ir morar em outra cidade, Petrolina, Picos, Teresina, ou, como aconteceu já com vários outros alunos dos outros terceiros anos que passaram, foram morar em outros estados, porque o curso que eles desejam não tinha nessas cidades, não tinha em Paulistana outra cidade próxima, ou então, depois do fenômeno do Enem, a pessoa está indo morar onde o Enem, onde a nota dá. Quando eu morava em Teresina, o filho de um conhecido meu, mora em Teresina, morou a vida toda lá, o pai dele, que é uma vida boa, né? Foi morar na cidade do Rio Grande do Sul, chamada Rio Grande, porque ele queria engenharia, não sei de que lá, e essa engenharia que ele queria, a nota dele só dava para essa cidade, acho que era Rio Grande, no Rio Grande do Sul, se não estiver enganado. E tem muitas universidades lá no interior do Rio Grande do Sul. Então, ele foi para onde a nota, por uma conveniência pessoal, né? É o que provavelmente deve acontecer com vocês. O ideal é que vocês, influenciados por essa nota do Enem, vocês possam ir para uma cidade que você consiga reunir a nota, né, a condição que a sua nota lhe colocará, com a proximidade, se for dentro do mesmo estado ou perto, né, não necessariamente dentro do Piauí, né, mas você pode ter, por exemplo, conseguir passar em Juazeiro do Norte, tem um curso que lhe interessa, que é mais perto de Paulistana do que Teresina, né? Ou Juazeiro, em outro estado, Petrolina, mas é mais perto de... Se não por um desejo seu, que é uma formação profissional que
lhe atrai, atenda à sua pretensão. E quando é por questão de trabalho e renda, né? Porque Professor, os grandes professor, centros, quanto maior a cidade de trabalho. Oi, sim, Ana repete, Raquel, por favor, pode porque falar? travou. Qual parte? Qual tipo de imigração? Eu não entendi nada que o senhor falou, travou. Eu acho que era da última. Da espontânea? É, O senhor já tinha terminado de Tá. falar. O senhor tava falando sobre o menino de Juazeiro do Porque, Norte, alguma coisa assim. ah, pronto. É porque a última que eu estou falando é essa espontânea, mas toda vez que ficar sem áudio, fale imediatamente, viu? Eu não sei se você falou imediatamente, Ana Raquel. Falou? Pode falar imediatamente para não ter perda, certo? Para não, porque aí, na hora que você falar, evita que eu fale de novo e você tenha perdido alguma parte. Mas é tá isso aí, tem que certo. falar mesmo. A espontânea, o caso que eu estava falando aqui de Juazeiro do Norte, porque vocês tenderão a migrar para outras cidades que têm o curso que vocês querem e que pode ser ou não uma cidade distante. Por exemplo, Teresina, aí eu citei o caso de Juazeiro do Norte, que mesmo não sendo do Piauí, é mais perto da cidade de vocês, que é Paulistana, do que Teresina. Porque Paulistana para Teresina são 460 quilômetros, Juazeiro do Norte é 300 e alguma coisa, se eu não estiver enganado. Daí de Paulistana para Juazeiro do Norte, né? Ou Petrolina e Juazeiro, que são em outro estado, mas que fica mais perto de Paulistana do que Teresina. Então, como eu estava falando, são situações que levarão vocês a migrarem de forma espontânea. Ah, professor, mas eu sou forçado a migrar? Não. Se você quiser fazer outros cursos superiores, tem outros. Mas muitas vezes o curso que é da sua pretensão, eu percebo muito no pessoal de agropecuária, que faz o curso médio integrado de agropecuária, tem muita afinidade por veterinária e agronomia. Travou aqui. Travou aqui também. Aqui tá travando. Travou. Bugou. Ô, Cláudio. Cláudio. Travou, velho. Professor. Ei, moral. Parei. É o tal do Esdras. Aloha. Yeah. E, e sei não, ó. Acho que ele não tá escutando mais não, Roberto. Pode falar o que tu quiser agora. Roberto, ele saiu. Agora Aproveita. Fala não, tá gravando, ó. tu vai ver agora, pô. Ei, o professor vai perder a aula, né? Porque tá gravando e ele saiu. Ele não vai conseguir acessar, ou vai? Eu creio que Ainda quando tá gravando, então provavelmente ele ele vai conseguir acessar. entrou. Vocês estão me ouvindo agora? Voltaram a me ouvir? Agora sim. Agora voltou. Pronto. Agora Sim. sim. Voltou. Vamos lá, vou voltar aqui à apresentação. Pronto. Caiu, acho que foi. A minha internet não está aparecendo aqui como sem sinal, não. Não sei o que foi que aconteceu. Voltando aqui à apresentação. Estão vendo a tela? Sim. Pronto, vamos lá. Então, para finalizar essa parte aqui, né? Ficou claro, Ana Raquel, o que é a migração espontânea?
Sim, sim. Pronto. A migração controlada, que envolve interesse estratégico. Vamos lá. Tem países, muito comum na Europa, o Canadá tem feito isso ultimamente também, eles têm interesse na entrada de imigrantes, mas não é qualquer imigrante. Eles têm interesse, por exemplo, a Europa, ela vive um problema sério de escassez de mão de obra jovem, porque são países, muitos deles, de população envelhecida, cada vez mais os casais têm menos filhos, então o número de pessoas idosas é maior e muitas vezes faltam jovens para suprir essas vagas no mercado de trabalho. Então, o que eles fazem? Incentivam imigrantes, preferencialmente imigrantes descendentes de pessoas daquele país, e não só imigrantes que sejam descendentes de pessoas daquele país e que tenham formação elevada, curso superior, especialização nisso, naquilo, mestrado, doutorado, fale fluentemente a língua desse país. Então, diante de tantas exigências, restringe muito o acesso de imigrantes, porque a maioria dos imigrantes não tem essas características todas. Falar bem a língua, de ter um determinado nível de formação profissional, de ter determinadas condições de renda. Então, isso termina limitando o acesso de tantos imigrantes que desejam entrar naquele país. O Canadá, por exemplo, tem programas de migrações para lá, que além disso que eu estou falando, a língua não é nem tão difícil, porque lá é francês e inglês. É muito difícil, por exemplo, o alemão, é uma língua difícil para você falar com fluência. Mas no Canadá, eles restringem, por exemplo, quanto ao local que o imigrante deve ir. Eles colocam que o imigrante deve ir para o centro, ou do centro para cima, do centro para o norte. Lugares que são muito frios. Então, muitos brasileiros não vão querer sair daqui da casa dos 20, 30 graus de temperatura para pegar lá no Canadá a maior parte do ano temperatura negativa. Então, nesse caso, por que são migrações controladas? Porque os critérios exigidos pelas autoridades do país limitam o perfil do imigrante que vai entrar lá. E por que tem interesse estratégico? Porque é para atender a uma necessidade daquele país. No caso do Canadá, é o povoamento com mão de obra qualificada e que fala fluentemente, áreas do país que tenha carência de profissional naquela determinada formação. Porque o povo do Canadá, todo mundo só quer ir para a área que é perto da fronteira com os Estados Unidos, que é o sul do Canadá, que é mais quente, que tem a economia mais dinâmica. Do centro para o norte do Canadá, pouca gente quer ir. E no caso da Europa, quando se estabelece todo esse padrão, esse nível de qualidade de formação profissional do imigrante, é para atender ao mercado de trabalho desses países que têm carência de mão de obra jovem. Ficou claro o que quer dizer essa migração controlada com interesse estratégico, pessoal? Ficou? Ficou. Pronto, então vamos seguir agora para o próximo slide, que o tempo já está acabando, mas ainda dá tempo de ver isso aqui. Os movimentos populacionais nas migrações. São 2 slides que a gente vai abordar esse tema. Vou tentar dar uma acelerada aqui, porque tem alguma coisa que a gente já falou anteriormente, né, na parte introdutória. Então, as migrações, ou os movimentos populacionais no mundo, eles envolvem cultura diferente e grupos sociais diferentes. Gente dos mais variados tipos e povos e regiões do planeta migram. E de grupos sociais diferentes migram. Embora predominem as migrações de pessoas de regiões pobres rumo a regiões mais desenvolvidas. Isso é uma questão lógica, né? Normalmente, quem migra, quem está numa situação que não é muito favorável, quer migrar em busca de condição de vida melhor. Se aí em Paulistana tivesse todos os cursos que vocês pretendem, vocês não iriam migrar. Não sairiam de casa da mamãe, de papai, tem tudo ali para ir. E vocês, quando se deslocarem para outro centro, vocês vão ter que assumir responsabilidades que hoje não têm. A vida tende a ser muito mais dura do que o que é hoje, né? Vai ter um número maior de responsabilidades que vocês vão ter que assumir, tá? Então, normalmente, envolve grupos sociais em condições desfavorecidas, que tentam se deslocar para regiões economicamente mais fortes, que oferecem mais emprego, melhores condições de trabalho, que tem a maior quantidade de oferta de oportunidade na vida, tá?
Aí, quando se fala de migrações também, suas causas, nós não podemos esquecer os famosos fatores da migração, que são os chamados fatores de atração. A gente pode dizer que os fatores de atração é aquilo que é positivo para atrair as pessoas para aquele local, e de repulsão é o inverso, que afasta as pessoas, empurra, afugenta, manda as pessoas, faz com que as pessoas saiam daquele local. São fatores negativos, que a gente poderia considerar como negativo, como positivo, melhor dizendo, ou fatores de atração. Por exemplo, universidades, cidades que oferecem grande quantidade de universidades e variedade de cursos. Cidades onde tem muita oportunidade de trabalho, seja na indústria, no comércio ou prestação de serviços. Cidades ricas, que têm economia muito forte, né? Países que são muito seguros, que a população tem uma grande qualidade de vida. São fatores que exercem atração populacional. E tem, inclusive, clima agradável. Porque se você conseguir reunir todos esses fatores positivos, se torna uma área de forte atração populacional. Além de tudo isso, um clima agradável se torna muito positivo, porque, por exemplo, o Canadá tem tudo isso que eu falei, mas as condições climáticas não são das melhores, por conta do inverno rigoroso. Então, se o país tiver um clima bom, somando-se a esses outros fatores positivos, pode se tornar uma área de forte atração populacional, né? E repulsão populacional é aquilo que faz com que as pessoas saiam de lá, é guerra, é a diversidade climática, são problemas de ordem ambiental, por exemplo, uma área que passa por um processo de desertificação. Na Oceania tem algumas ilhas que vão desaparecer, já estão desaparecendo porque o nível do mar está subindo. Então, essas pessoas vão ser obrigadas a sair dali. Eles vão ter que fazer a migração forçada, que não vai viver debaixo d'água ali. A ilha que eles vivem vai submergir daqui a alguns anos. Então, são fatores também, o desemprego, as baixas condições salariais, os altos índices de violência, de criminalidade, fazem com que as pessoas... Por exemplo, tem muito brasileiro que foi morar fora do Brasil porque considera o Brasil um país muito inseguro. Certo? Você soma os fatores negativos do país de onde a pessoa está saindo aos fatores positivos para onde a pessoa pretende ir. Então, isso aí são fortes fatores migratórios, né? E aí as causas podem ser várias, econômicas. No caso, professor, se eu migrar, vai ser ordem econômica a causa? Sim, porque a sua qualificação profissional no curso que você quer é para você se inserir no mercado de trabalho, na profissão que você pretende exercer. Fatores de políticos é quando há situação de perseguição, né? Alguém que vive num país que é uma ditadura e ele faz críticas ao governo, ele pode sofrer algum tipo de perseguição político que ele tem, né? As migrações de ordem religiosa aconteceram muito no passado com judeus, com cristãos, e acontecem em países controlados por grupos radicais, grupos religiosos radicais. Isso acontece no Oriente Médio, isso acontece em países africanos, em que tem populações que representam minorias religiosas e são perseguidas. A migração de ordem ambiental é o que eu falei, do exemplo de desertificação, e do caso das ilhas da Oceania, que vão submergir daqui a algum tempo. Tudo isso pode ser considerado causas, né? E essas migrações, elas têm efeitos demográficos, porque elas vão impactar, vão alterar a composição da população do país para onde elas vão, e vão deixar um buraco, se as migrações forem em grande número, do país de onde essas pessoas estão saindo. Se muitos jovens, um exemplo, se muitos jovens saem do sertão nordestino, saíram, né, no passado, do sertão nordestino para o sudeste, para São Paulo em busca de trabalho, ficou um buraco, um vazio de população jovem que migrou para lá em busca de trabalho. O que ficou nesse local de onde partiram os imigrantes? Muitos idosos, muitas mulheres, porque normalmente essas pessoas que migram são homens que vão se aventurar, né, em outras cidades, nesses grandes centros.
E há um impacto também de ordem cultural, né? Por exemplo, o melhor exemplo que a gente deve citar é o caso que acontece em alguns países europeus. A França, por exemplo, é um país que recebe muitos imigrantes da África, que tem uma língua muito diferente, são de grupos étnicos diferentes, população com culturas bem distintas, inclusive religiosas. Enquanto a Europa é um continente onde predomina a religião cristã e suas divisões, o continente africano predominam outros grupos religiosos. O Oriente Médio, por exemplo, predomina o islamismo. E a partir do momento em que esses imigrantes vão para a França, vão para outro país europeu, eles vão querer ir lá, eles não vão abandonar os elementos culturais que eles carregam consigo há muito tempo. Eles não vão chegar na Europa e de repente se tornarem cristãos. O muçulmano, quando ele chega e começa a se agrupar lá, se reunir, formar grupos, a primeira ideia deles é de construir uma mesquita, que é o templo religioso do islamismo. Então, ele carrega consigo seus elementos culturais, e isso muitas vezes provoca um choque cultural, um impacto na população do país que recebe esses imigrantes. Ficou claro até aí, pessoal? Me dê um retorno aí. Ficou sim. Ficou claro. Tá ótimo. Beleza. Aí eu queria, esse slide aqui, embora tenha muita coisa, rapidinho, só para não ficar esse pedaço de tópico para a próxima, eu queria finalizar rapidinho. Vamos lá, não vai mais do que 5 minutos. Alguns dados que vão complementar o slide anterior, né? Em relação à questão dos imigrantes. 3% da população do mundo hoje vive no país onde não nasceu. Se a gente tem hoje já a população chegando a 8 bilhões de habitantes, se calcula 3% aí, vai dar aproximadamente... não temos 8 bilhões ainda, eu estou arredondando para 8 aqui só para facilitar o cálculo, mas vai dar algo aí superior a 200 milhões de pessoas. É um Brasil todinho de pessoas que vivem no mundo, num país diferente do país em que nasceu. Tem alguns países que têm um percentual altíssimo de população migrante. O Catar, por exemplo, que é um país que a atividade petrolífera lá envolve muitos estrangeiros. É um país que tem um percentual bem alto de estrangeiros por lá. Mas é a realidade em muitos países. Os Estados Unidos, por exemplo, tem muita gente de fora. E tem muita, se você considerar os descendentes de imigrantes que nasceram nos Estados Unidos, mas que os pais ou avós não nasceram lá, e aí esse número aumenta consideravelmente, né? E o fenômeno das migrações, ele aumentou muito nas últimas décadas, entre a segunda metade do século XX e esse começo do século XXI, porque na medida em que você tem uma maior divulgação das informações, Travou, professor. Trava, né? Tudo aqui. nível de vida dos países, percebe-se mais claro a diferença. Tá dando? No segundo, né? Dropou, professor. Estão me ouvindo bem agora? Oi. Sim, agora tá. E agora? Agora Estão ouvindo? normalizou. Posso retomar? Sim. Pronto. Então, eu estava falando o seguinte, que nas últimas... Depois da segunda metade, a partir da segunda metade do século XX, e nesse começo do século XXI, quando passou-se a ter mais informações sobre a qualidade de vida nos diferentes países e grupos de países, foi possível observar grandes desníveis sociais e econômicos entre os países mais ricos e os mais pobres. Então, isso faz com que pessoas que vivem em áreas mais pobres queiram migrar para as áreas mais ricas. Tipo, quem vive na América Central e América do Sul querer migrar para os Estados Unidos. Quem vive na África e não vive em alguma região lá da Índia, querer ir para a área de maior desenvolvimento do continente asiático, como, por exemplo, Coreia do Sul, como, por exemplo, o Japão, ou até para a Oceania, para a Austrália. Isso acontece também, né? Então, a lógica é essa: as regiões pobres serem as áreas de origem dos imigrantes, e as regiões mais ricas, OCDE. A OCDE é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. É um grupo composto por
se eu não me engano, 22 países, que é um dos países mais ricos do mundo. O Brasil não está, ele tem desejo de entrar na OCDE, mas não faz parte ainda, né? São os principais destinos dos migrantes. São esses grupos que eu falei: Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental, Japão, Austrália, Nova Zelândia, as regiões de maior desenvolvimento. Aí tem um detalhe muito curioso, é que muitos desses migrantes repatriam dinheiro. Oi. Já é Oi. 5h36. Eu vou já finalizar. Estou só finalizando essa parte aqui para não ficar um tópico quebrado. Eu faço questão de terminar o quanto antes. Eu estou finalizando. Tá bom. Então, o que é repatriar dinheiro? É o imigrante que passa a receber bem melhor no país para onde ele vai, e como ele não consome toda aquela renda que ele passou a ganhar, ele manda o dinheiro para os seus parentes no país de origem. Então, esse dinheiro que é repatriado, ele termina tendo uma importância muito grande para o país que vai receber, de onde aquele imigrante saiu. Tipo, o cara saiu daqui do Brasil, foi trabalhar nos Estados Unidos, e ele fica mandando dinheiro mensalmente, bimestralmente, de vez em quando manda dinheiro para o parente dele no Brasil. Isso pode ser também um exemplo interno, né? O cara sai daqui do Nordeste, vai para o sul do Brasil, Sudeste, trabalha lá, arranja emprego bom e fica mandando dinheiro para o parente dele no sertão nordestino. Outro efeito também, e que é uma característica inerente a essas migrações, é que os países de onde saem os imigrantes, eles perdem mão de obra altamente qualificada. Porque normalmente quem consegue migrar e se dar bem no país para onde ele vai são pessoas que têm mais capacidade, que têm melhor formação. Então, esses países formaram o jovem, e aí, na hora que esse jovem formado poderia dar um retorno financeiro, científico para aquele país, ele termina se mandando para um outro país que oferece melhores condições de trabalho e melhores condições de renda. E só para finalizar, eu tinha falado agora há pouco a respeito dos refugiados, né? Desses, eu falei que existe, segundo dados do ano de 2015, mais de 200 milhões de pessoas que vivem fora do seu país de origem, sendo que um bom número desses, aproximadamente a metade, são pessoas que vivem como refugiados, que fugiram do seu país de origem por conta das dificuldades vividas por guerra, por conflitos étnicos, conflitos tribais, tá certo? Então, eu vou parar por aqui, porque o tempo já está extrapolado, e o tópico que eu pretendia encerrar, ele já foi concluído. Aí, no nosso próximo encontro, que vocês deverão receber informação a respeito disso, né, num novo horário, a gente vai retomar esse slide, certo? Agora vocês podem já sair da aula. Tchau, tchau, até a próxima, e fiquem acompanhando o mural, que eu vou alimentar esse mural. E vão acompanhando aí, tá bom? Qualquer dúvida, mande mensagem lá pelo número que eu forneci para a gente ir se comunicando. Se tiver algum problema no material lá, vocês podem usar aquele canal como comunicação também. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Tá, tchau, professor. Tchau, até mais.